Down the basic human rights. So if I wanted to be in a better place, I wanted to do something about it, and I began raising my voice through media, through other platforms, and that's how my activism began. But later on, I was attacked, and I realized that this is a time that I can speak not just for myself, but for girls around the world. You know, the Taliban wanted to silence one girl, but I think they made a big mistake. Now the commitment is to ensure that all those 130 million girls who are out of school can get into schools. Muito bom dia, pessoal! Hoje é nosso último dia aqui na Nexus. Hoje vai ser um dia intenso, cheio de emoções. A gente tá começando a se arrumar aqui no quarto do hotel pra sair e ir lá pra conferência. E hoje vai ser um dia intenso. Por quê? Primeiro porque hoje tem o painel da Malala e a gente tem chance de conseguir conhecer a Malala. Então a gente tá muito animado, muito nervoso, querendo saber se vai dar certo. E além disso, os nossos jovens hoje vão se apresentar em um painel, num breakout room. Como a gente já explicou, a conferência ela tem vários painéis e palestras maiores e ela também tem os breakout rooms, que são salas que têm temas específicos, por exemplo, meio ambiente, igualdade de gênero, inclusão. E as pessoas que falam nessa sala são especialistas, que falam sobre esse tema, debatem esse tema, então é uma sala que tem muita interação, que as pessoas podem levantar a mão e perguntar e conversar e apresentar seus próprios projetos. E os nossos jovens vão falar em um painel sobre igualdade de gênero. Eles vão contar a história da nossa fundadora, da Carola, que é uma história incrível. Então hoje vai ser um dia cheio de emoções para os nossos jovens, conhecendo a Malala, se apresentando, e a gente está muito animado para os nossos últimos dias na Nexus. E depois, amanhã, a gente tem um dia livre e depois a gente já volta para o Brasil. Então acompanha aí, vamos ver como é que vai ser esse dia. A gente vai sair daqui a pouco para ir para Nexus. Oi gente, bom dia! Agora são 8h16, a gente tá indo pro nosso último dia de Nexus, só que tá todo mundo muito animado, porque hoje a gente vai ter o plenário da Malala, então a gente acordou super cedo, nos arrumamos, e enfim, a gente tá muito animado e feliz pra conhecer e pra ouvir um pouquinho da história dela. E além disso, hoje também em um dos breakout rooms a Carola vai se apresentar, só que não vai ser só a Carola. Nós, jovens, vamos ter a oportunidade de contar a história dela e eu acho que a gente ter essa oportunidade, esse espaço, vai ser muito enriquecedor para todos que vão estar lá e uma oportunidade para a gente também demonstrar nossa voz e se juntar como grupo. A gente está todo mundo muito animado e a gente vai mostrando mais por aqui também. Beijo! Vocês estão animados? Muito! Pra quê? O que mais? Pra gente apresentar. Isso! Heleninha, você tá animada? Não. Pra quê? E você, Maria? Mesmo. E você, Carolina, tá animada? Tá animada? Tá animada, Graça? Tá animado, Renan? Tá animada, Tati? E vocês? Tô bem animado. E você? Nossa, que animação, Nuno. Aí sim. E você, Ti, tá animado? Muito bem. Estão animados pra ver a Malala hoje? Muito. O que vocês querem fazer hoje, além de ver a Malala? Falar na e também a gente vai conectar com várias pessoas e a gente tem várias conversas marcadas pra hoje. Yes! E você? Tô super animada também pra falar da Malala, pra gente apresentar a história da Carola e também vai vir com algumas pessoas pelo aplicativo de conversar, então muito curioso pra gente conversar. Muito bem. Galu, e você? Eu tô super animada, é uma oportunidade incrível e surreal. E falando em se conectar com pessoas e marcar reuniões de networking, nossos jovens e a nossa equipe arrasaram nos últimos dias. A gente falou nos breakout rooms, a gente se conectou com pessoas. Dá uma olhada.
Okay, hi, I'm Laura. Is it working? Can you hear me? Well, I'm from Brazil and I work at an NGO called Turma de Jiló. And I know it's a hard name, but we started with a program for public schools working with inclusive education to help make the school environment a safer environment with more respect and more diversity. So we have a full program with a 360 methodology that works with families, teachers, and the students, teaching them about diversity and inclusion. I think the thing that is bigger than me, it's like justice. Like every time someone does something that is wrong, like is unbalanced, I just like, do that, or do that. Don't do that, because it's just, I don't know, I think justice is something that should be all the time, because then everybody can actually be happy. We create a problem. Everyone should be included, and we have to create a society where it's a reality, and no one should be left behind. Amazing. Thank you for the question and for the things that we learned from your speech as well. Oi, gente, estamos no Nexus, nosso primeiro breakout room, e a gente pode perceber aqui que agora vai ter uma palestra e a gente se dividiu entre as mesas, porque o que é mais legal no Nexus são as interações e o processo de networking. Então você se conectar com outras pessoas para criar novos projetos, enfim, futuras parcerias. Então a gente se dividiu nas mesas para que outras pessoas possam sentar do nosso lado, conversar e assim criar novos amigos. Foram dias intensos de networking e agora chegamos na melhor parte. Hora de ouvir a Malala e tentar conhecer ela. Vamos torcer para dar certo. Equality. So when that opportunity was taken away and I and girls in Convene could not have that for 2 years, from 2007 to 2009, we had no option. We had to speak out. So when people ask me like, why did I become an activist? I said that I could not see a future for myself without an education, without the basic human rights. So if I wanted to be in a better place, I wanted to do something about it, and I began raising my voice through media, through other platforms, and that's how my activism began. But later on I was attacked and I realized that this is a time that I can speak not just for myself but for girls around the world. You know, the Taliban wanted to silence one girl, but I think they made a big mistake. Now the commitment is to ensure that all those 130 million girls who are out of school can get into school. So that's the commitment we have. And I believe that every girl and every woman should have equal opportunities in life, no matter like what their background is and where they come from and what field they want to get into, sciences, sports, technology, anything, like any dream and ambition that they have in their life, they have equal chance. And you know, if any one of you in this room, if you are young, whatever age you are, if you are uneasy with the injustice that you see, this is the moment that you decide to do something about it. So it was the unease that I felt in my own journey that made me stand up for gender equality. E deu certo. Com muita emoção, a gente conseguiu 5 minutinhos com a Malala. Olha só. Tá ótimo assim. So nice to see you all, and so nice to see you. And I know you all have a lot of ambitions and dreams for your future. I just want to say that believe in yourself, believe in your dreams, and always remind young people that you have to believe in your ideas before you convince others, because when you give up on it and when you don't believe in it, it's never going to happen. So you all need to be the first one to believe in yourself and begin working on the dream and the passion that you have for yourself. So I wish you all the best in all that you want to do for the world, make it a better place, a cleaner place, a safer place for everyone, and just wish you all the best. Thank you. Say cheese!
E depois de conhecer a Malala, bora aproveitar o último dia da Nexus com mais painéis e breakouts. Inclusive, a gente vai se apresentar em um deles, como eu já falei. What do you imagine? The sad reality is that a lot of us feel fear, some anger, some disgust, some sadness. A few feel joy, right? So when I moved to the US at 16, I was confronted with a single story. At the face of Africa was a hungry child, and at the face of poverty was a female farmer from Africa. This made me angry, it made me sad. I would go to dinner parties and people would say, oh, my mom says, finish your dinner, they're hungry children in Africa. Now that was over 30 years ago. My children have come here 30 years later, and they've been confronted with the same single story. So let's just watch a quick video. She's a social entrepreneur and consulting working in areas of education, human rights, and ESG. A researcher in violence and prejudice at USP, master in behavior neuroscience, postgraduate in management differences and inclusive practices, and also in behavioral neuroscience by Stanford Institute. Certified board member by the Fundação Cabral, board member training program, UN Brazil Human Rights Council member, president of Turma do Jiló, very well represented here, and inclusion and diversity. Graduated program at Singularity Institute. Carolina has more than 20 years of diverse corporate experience in sectors of sustainable finance, diversity and inclusion, corporate ethics, communication, and public sectors. Winner of the Social Entrepreneur of the Year Award 2022. And the UN Women USA Rising Race Honors 2022 in the Reducing Inequalities category. As you can see, we have amazing change makers on the table. And we can start. Hello, as you can see, I'm not Carolina, but you understand what I'm talking on her behalf. Carola, as she likes to be called, had her first son in 2008, called Jiló. And 1 week before she returned from maternity, she found out he had multiple disabilities and realized it would be a challenging and solitary motherhood. At that moment, Carola was working at a multinational. When she came back to work, her boss welcomed her in a very difficult way, telling her she would have to choose between being a wife, a mother to her son, or a part of a team. Then Carola went to the bathroom and cried it out. After that, she told herself she could handle everything. A year later, she was promoted and then quit to fight for her son and told the entire company she could be whatever she wanted. So then Carola was ready to start changing realities, and she got pregnant again, but this time was a girl with no disabilities. The girl was me. So after that, my mom here, she found out that if everybody had education, that would be the solution for reducing the inequalities. Todos os nossos jovens se revezaram para contar a história da nossa fundadora, porque a gente acredita que os jovens são o futuro e a gente precisa dar voz e vez para eles. Nós compartilhamos a história de empoderamento da Carola e também fizemos uma reflexão sobre os dados de desigualdade de gênero no Brasil e no mundo. So I work with Carolina as a project assistant and communications manager at Jiló, and I started out 4 years ago as an intern, and I saw with my own eyes how the Entrepreneur of the Year Award changed everything for us. Everything was working perfectly fine until João passed away in November 2021. But giving up wasn't an option for us. And with all the help from other girls in our work, in our group, Carolina was able to keep
working in our project. So the Rise and Raise Others movement really lifted Carolina up from her grief, and they helped us win the Entrepreneur of the Year award through all the engagement of their female network, and they really empowered us to keep fighting for inclusion and for a better world. So I believe that Carolina's story and the Rise and Raise Others movement is a perfect example of how we can fight gender inequality. And Brazil has some devastating data on that. Brazilian women are 34% more likely to graduate from higher education than their male counterparts, but they're also less likely to get a job. And a recent UN research showed that at least 80% of the population has some sort of prejudice against women. And it starts very early. Girls are taught to stay home while boys are taught to go out and make a living. And it's better today, but in some cultures still, we are taught that we don't belong out in the world changing things and making some noise. It all starts with education, and it's really reinforced when we are taught to compete with one another and when we are taught to envy each other's accomplishments instead of celebrating them. And we need to stop doing that. We need to stop competing. We need to hold hands and we need to lift each other up. And we need to work together to create change. And that's what the Rise and Raise Others movement is all about, and what we should be all about. We should be all about sorority, rising and raising others, and creating a better world together. As Laura explained, gender inequality is very strong in Brazil, and we're left to ask ourselves, how can we change this reality? We're here today because we believe empowering women is a possible answer. And that is one of the missions of the Youth Volunteering Project. In it, we learn about social responsibility, critical thinking, and philanthropy. We discuss social problems, and through debates and activities, we can discuss and learn about our passions, and that is so important because it plants a seed inside each one of us that will guide our decisions throughout our lives. That is where empowering shows up. When we learn that our dreams are achievable and that if we work together, rise and raise others, and leave no one behind, anything is possible. We're encouraged to use all of the knowledge we acquired to be real change makers. Ah, e se você quiser saber a história completa da Carola, comenta muito aqui embaixo que fazemos um vídeo só sobre isso. E de volta ao painel. First of all the schools need to understand that inclusive education is about diversity, and diversity is about us. We are diversity, and everybody needs to have universal human rights. And we must remember that the fight for gender equality has to be inclusive. Yes. We need to consider all the connections between gender equality and diversity. Yes. The movement has to be inclusive for all and acknowledge those who are historically marginalized or excluded by society. Yes. As Ban Ki-moon mentions, achieving gender equality requires the engagement of women and men, boys and girls. But also, as Carolina Videira teaches all of us, is everyone's responsibility in order to promote social change. That is why Carola keep raising on boys and girls together build a better world. Depois de muitas emoções no nosso Breakout Room, a gente seguiu para o encerramento desses 3 dias incríveis de Nexus. Maria, conta pra mim como foi seu dia. Incrível. Não, mas fala mais! Tá feliz? Ah, eu tô muito feliz. Foi um dia com muita pressão, assim, mas foi um dos melhores dias da minha vida. Afinal, eu conheci a Malala, eu conheci muitas pessoas diferentes, as pessoas me conheceram tudo do Jiló. E para fechar a conferência com chave de ouro, a gente foi a um restaurante japonês muito bom lá no Tribeca. Foi surreal, foi incrível, foi emocionante, foi inspirador. Esses meninos aqui, essa galera aqui é surreal. Foi um dia assim de muito orgulho.
e agora estamos cansadas, é óbvio. Vai! E tava todo mundo muito animado depois do último dia, não sei como, porque a gente tava exausto. Mas é isso, né? Brasileiro sendo brasileiro, dançando e cantando na rua, em qualquer lugar. Como foi seu dia? Oi, gente, hoje já foi muito legal, mas por um lado também foi triste porque foi nosso último dia de evento, né? E ai, passou muito rápido, tá passando muito rápido, muito triste pensar que a gente só tem mais um dia inteiro aqui, mas foi demais e fica com uma vontade de ir pra uma próxima. Yeah! Mas pra que viver mentindo, se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu preciso. Eu vim pro Nexus com um monte de criança. Eles foram sucesso do evento todo. Eu não sei rimar, mas eu não tô nem aí. As pessoas olham pra gente e eu não tô nem aí. E nosso último dia aqui em Nova York, a gente aproveitou para passear um pouco e descansar. Fomos pro Central Park, depois a gente seguiu pro High Line e pro Brooklyn. Ainda deu tempo de almoçar e fazer uma dinâmica de encerramento antes de ir pro aeroporto. É isso, gente. Obrigada. É isso, sempre. Maria, desculpa te expor. Daí você, ai meu Deus, eu queria ir lá fora só tomar um ar. Se permitam tomar o ar. Se permitam parar, sabe? Parar e descansar também faz parte. Não toda hora, tá? Mas também faz parte. Então, parabéns pelo amadurecimento. Eu acho que vocês floresceram. Vocês floresceram. Parabéns. A Grazi chora, começa a puxar choro. Tá todo mundo passando mal. Eu quero começar agradecendo também a organização, que é uma trabalheira sem fim. Eu acho que a gente fez isso em equipe. Duas pessoas novas se juntaram, né? Eu que não estou à frente da educação, eu tentei ajudar um pouquinho. A Laura, que trabalha no marketing da Turma do Jiló, que também se disponibilizou a vir ajudar, a vir compor essa equipe. Ao Renan, que... Parabéns, viu? Gente, como é que a gente tira o Renan dessa equipe agora? Pois é. Não tem mais jeito, né? Virou aqui um paizão de todo mundo. Eu quero agradecer também a minha filha, que cedeu a mãe, dividiu a mãe com todo mundo. E eu queria dizer pra vocês, gente, acho que eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas mais, outras menos. Mas que o que mais fica pra mim, nesses meus 44 anos de idade, é que a gente erra. E nós aqui também erramos, né? A gente erra muito, toda hora, e a gente revê os nossos erros, e a gente escuta vocês, e às vezes a gente toma decisão, e aí a gente volta em reunião, acho que a gente errou, como é que a gente pode reparar isso, como é que a gente pode atender todo mundo. Tem hoje todo mundo no mesmo nível de carinho, de amizade. Obrigada por vocês me deixarem fazer parte da vida de vocês. Obrigada por vocês deixarem eu ser amiga de vocês. Obrigada por vocês confiarem as coisas de vocês comigo. Foi muito, 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 muito especial. E vocês não fazem mais só parte da turma do Jiló e do voluntariado jovem. Vocês fazem parte do Nexus. Vocês fazem parte de um grupo de pessoas muito importantes que querem mudar o mundo. E não importa o caminho que cada um de vocês tomarem, levem sempre, lembrem sempre, porque quando a gente adultece, gente, quando a gente vira adulto, a gente esquece das coisas mais legais de como nós somos crianças. De poder sonhar, de poder acreditar que a gente pode mudar. Então não deixem as crianças de vocês morrerem nunca. Lembrem sempre, passem para as famílias de vocês, para os amigos de vocês, que sim, a gente pode. E junto é muito, muito, muito mais fácil. Então,
muito obrigada. Vocês são ótimos. E eu quero que vocês pensem que esse é o pratinho da vida de vocês. Né? E o que será que a gente põe no nosso pratinho? Só vocês não vão usar o pratinho de vocês. Vocês vão dar o pratinho de vocês vazio, ou seja, eu tô aqui com o pratinho da Laura, ela vai receber o pratinho dela. E ela vai passar o pratinho para cada um de vocês escreverem aqui atrás uma palavra para quem vocês lerem o nome do pratinho. Vocês vão escrever uma palavra. E depois que vocês escreverem a palavra, porque nós somos em 21 pessoas, então não é para escrever texto, Laura, eu te adoro, não é isso. É uma palavra que você quer que a Laura sempre lembre que o pratinho dela tem. Nos momentos que a Laura estiver achando que o pratinho dela estiver vazio, a vida dela estiver difícil, ela vai lembrar disso daqui, vai virar na parte de trás e vai encontrar um monte de coisas que vocês colocaram no pratinho dela. Então, por exemplo, potência. E aí, entre parênteses, eu vou escrever Carola. Eu doei potência para Laura. E a gente vai passando os pratinhos. Então, vocês vão ler o nome de quem vocês estão lendo o pratinho, escrever uma palavra que vocês queiram deixar para ela, escrever entre parênteses o nome de vocês. Deu para entender? E no final, cada um, quando chegar o seu pratinho, no final, quando chegar aqui de volta é porque fechou a dinâmica. Eu devolvi pela gente, eu coloquei painel. Mas não, você é legal. Não, obrigado. Alguém faltou?